Bom dia, pessoal. Meu nome é Marco Aurélio. Obrigado pela participação e pela presença de todos vocês. Agora, a gente vai começar essa primeira webinar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Essa primeira webinar é de uma série de webinars que a gente vai fazer ao longo dos meses, né? Esse é um trabalho que vai ser exigido, aí, né, que o governo trouxe para a gente como exigência, que vai ser executado ao longo de vários meses, então por isso a gente quer apoiar nossos clientes, nossos parceiros ao longo dos meses também, tá? Então vamos começar aqui a nossa webinar de hoje, né? Bom, o que a gente vai abordar hoje, tá, pessoal? Deixa eu trazer aqui alguns avisos primeiro, né? Primeiro, essa aqui é uma série de webinars que a gente vai fazer. O que a gente vai abordar hoje, nessa hora de duração dessa webinar, né? Eu vou trazer para vocês, né, um contexto rápido sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, em qual contexto que ela se aplica, quais que são as exigências que o governo e que essa lei traz para a gente, qual que é vamos colocar um desenho macro de um plano de adequação, né? Para que todos aqui saiam com esse desenho macro em mente e, eventualmente, né, quem tiver mais interesse em conhecer mais detalhes do plano de adequação, nós estamos aqui prontos para atender cada um de vocês. Vou trazer também alguns trechos da lei, porque eu acho que é muito importante, dada a importância, dada a seriedade desse assunto, é muito importante que quem está envolvido conheça alguns trechos da lei, alguns trechos específicos, né? Essa lei ela tem 65 artigos, tem alguns artigos que são muito importantes. Então, trago alguns parágrafos que ajudam até as pessoas conversarem sobre a lei dentro das próprias empresas. Os materiais que eu mostrar aqui, eles são compartilháveis, então quem precisar pode enviar uma mensagem para a gente que a gente manda mais à frente. Se eventualmente eu cair da conexão, pode esperar um pouquinho que eu vou retornar no webinar também. E o outro ponto essa é uma lei, né, e como toda lei, ela tem os parâmetros dela que fazem com que ela consiga ser interpretada, mas mesmo assim ela carece um pouco de interpretação de quem estiver julgando essa lei. No caso, a gente está falando da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, o governo de uma forma como um todo. Então, tem alguns pontos bem específicos, mas tem alguns pontos da lei que eventualmente vão ser interpretados, né, mais adiante, depois que ela vier entrar em vigor a partir do ano que vem, agosto do ano que vem. Então, vamos começar nessa parte do contexto, né? De forma geral, para a gente entender a urgência desse tema, é o seguinte: essa lei ela aplica regras muito exigentes sobre as empresas que coletam dados. Aí eu coloquei aqui dos seus clientes, mas não é só dos seus clientes, né? De pessoas como um todo, né? Que a gente chama de titular de dados, mas na maior parte das vezes a gente está falando de clientes, relações de bens e consumo, né? Tornando a responsável pela gestão desses dados de ponta a ponta. Então, as empresas elas podem optar por coletar dados, né, dos seus clientes, eventualmente seus parceiros, né, de funcionários, fornecedores, pode. Só que tem meios de fazer isso e ela se torna responsável uma vez que ela tem autorização de coletar esses dados. O titular de dados passa a ter uma série de direitos sobre os seus dados. Então, essa lei ela trata muito sobre eu, como pessoa física, tenho os meus dados. Se eu estou escolhendo passar os meus dados para alguma empresa, ou se a empresa está querendo alguns dados meus, então a empresa ela vai me passar alguns direitos. Como, por exemplo, eu tenho o direito de chegar a uma empresa e perguntar: olha, quais dados meus que vocês têm? Ah, beleza, eu não quero que vocês tenham mais esses dados. Eu exijo que vocês descaracterizem os dados que estão aí com a minha pessoa. Então, esses são os dados. Eu quero os meus dados para eu levar para um outro fornecedor, porque eu quero trocar de empresa, por exemplo. Então, são opções aí que a gente tem. Uma nova estrutura no governo federal foi criada para gerir esse assunto com poder de aplicação de sanções administrativas. Então, isso aqui é um assunto sério, isso aqui não é um negócio que está aí mais ou menos, isso aqui segue uma linha geral aí global, né? Muito se fala aí sobre GDPR, que é a regulamentação paralela à LGPD, mas para o território europeu, vamos colocar dessa forma.
E além dessa, tem outras também que não são tão famosas, que vêm sendo pensadas e aplicadas, né? Cada vez mais, inclusive nos assuntos de inteligência artificial, as empresas que querem lançar inovações e buscar os seus dados, conseguir oferecer um serviço mais inovador, para que elas tenham esses dados, elas vão precisar respeitar a privacidade de quem são os donos. Então, essa lei fala sobre essas três coisas, tá? São regras muito exigentes para a empresa que quer coletar os dados, e o titular passa a ter muito direito, e isso é uma coisa que o governo vai poder fiscalizar. Beleza. Essa é a Lei 13.709, de 2018, para quem quiser fazer uma referência, uma busca mais à frente, embora eu vou mostrar aqui alguns dos principais trechos. Ela abrange, né, qualquer empresa que colete. Aqui eu estou sempre colocando clientes, porque assim, esse é o principal foco, vamos colocar assim, né? Acho que das empresas, né, prestadores de serviços como um todo. Mas, novamente, isso aqui vale para fornecedores, vale para... A lei, ela mostra qual que é a abrangência, mas o cliente aqui ele tem um caso bem especial. Assim. O desafio é que as exigências demandarão projetos para sua adequação, então eu diria que antes da LGPD, é praticamente impossível uma empresa falar assim, não, eu li aqui a LGPD e eu tô tranquilo com relação à LGPD, minha empresa está tranquila. Dificilmente isso vai ser verdade, porque a lei ela é muito específica e muito exigente em alguns pontos que antigamente não haviam essas exigências. Algumas empresas têm um nível de governança muito interessante que faz com que o caminho seja mais suave. Ou então que, por exemplo, tem alguma empresa internacional que já tem algum tipo de adequação para GDPR, que é a paralela no mercado europeu. Ok, o trabalho ele vai ficar um pouco mais fácil, mas ainda assim vai ter trabalhos a serem realizados. E, claro, é importante dizer também que alguns segmentos eles são mais exigentes do que os outros. Então, por exemplo, uma empresa de seguros que coleta muitos dados, ela vai ter um nível de exigência maior do que, ou melhor, vai ter um nível de trabalho e esforço maior do que uma empresa da área de indústria, por exemplo. Né? Além disso, por exemplo, bancos, seguradoras, empresas de varejo, prestadores de serviço, ou seja, quanto mais próximo do cliente final, do CPF, né, daquele cidadão ali, maior vai ser o nível de exigência que ela vai ter. As empresas dificilmente conseguirão resolver isso sozinhas, porque é uma carga grande de trabalho em um período relativamente curto para poder executar. O prazo, como eu disse, o governo vai começar a exigir isso para valer a partir de agosto de 2020. Até lá, é um período que o governo está dando aí para as empresas para se adequarem. Essa lei ela já teve, inclusive, até medida provisória sobre ela, então ela está rodando aí desde o ano passado, né? no seu formato original. Né? Segue os moldes GDPR, igual eu falei, o impacto das sanções é muito forte. Né? Eu coloquei aqui não o principal, mas o principal em termos de dinheiro mesmo, né? de caixa que impacta. Uma multa de até 50 milhões de reais por infração. Então, mas antes disso, você pode ter multas menores, você pode ter uma coisa que é a publicização, que é a característica de quando você tem que ir para a mídia, né, e falar, olha, a minha empresa ela sofreu um ataque, nós não estávamos tão preparados e perdemos esses dados dos clientes. Né? Então, ou seja, gera um dano na marca muito forte. Então, tem algumas categorias de danos de sanções que o governo pode aplicar. Então, pode aplicar financeiro, a parte de branding, né, de marca, junto à mídia. Pode aplicar também sobre os próprios dados. Pode ser que o cliente, pode ser que a empresa perca o direito de ter os dados que foram vazados, por exemplo. Então, assim, tem muita coisa em jogo, sabe, que a gente precisa executar. Beleza. Aqui, encerrando, eu já vou entrar para uma parte um pouco mais visual, que vai ficar mais fácil. O objetivo dessa webinar é ser bem direto ao ponto. Então, no próximo slide, a gente entra numa parte mais visual, que vai ficar mais fácil de tangibilizar o que precisa e como é que está funcionando. Né? Mas a lei, ela
Ela é relativamente pequena, até convido aí quem não leu a lei ainda que leia, que faça. Ela é de um entendimento simplificado para médio, simples para médio, né? Não é uma lei tão grande, tão complexa, ela é exigente, mas qualquer cidadão pode ler e entender melhor sobre esse contexto. Beleza. Falando em contexto, vamos então começar, né? O que acontece? Qual que é o estado atual? Vamos considerar antes da LGPD, tá bom? Um detalhe importante. Essa lei, ela traz algumas modificações do Marco Civil, então, se você quiser aprofundar mais ainda, é interessante ler a LGPD e ler também a lei referente ao Marco Civil, está tudo lá no link da lei também. Bom, o estado atual, e essa aqui é a parte mais visual, esse slide aqui é mais visual, onde vai ficar bem mais palpável sobre o que essa lei trata, né? A gente tem aí as empresas públicas ou privadas que geralmente que têm seus produtos e serviços sendo oferecidos às pessoas, né? Aos titulares, que a gente chama de titular da informação. E aqui pode ser uma relação de consumo, mas, por exemplo, pode ser por exemplo, pode ser uma relação sem ser uma relação de cliente, né? Pode ser uma relação de fornecedor, de funcionário, mas o principal foco aqui é relação para as empresas que oferecem serviços para os clientes. Então, essas empresas, aí que você pode considerar um comércio eletrônico, pode considerar, por exemplo, uma empresa garantíssima seguradora, um hospital, é muito sério isso, inclusive os hospitais, eles vêm pedindo ao governo que amplie o prazo de aplicação dessa lei. Então, o negócio é sério mesmo, vale para todos os segmentos. Então, essa empresa, ela oferece serviços através de meios físicos e digitais. E, geralmente, o que acontece é que para essa pessoa, por exemplo, fazer a compra de um produto ou serviço, ela vai acabar cedendo alguns dados seus. Ou melhor, a empresa pede alguns dados e ele vai lá e cede esses dados. Então, por exemplo, você pode falar até dos serviços digitais também, por exemplo, no iFood, no Spotify, alguns serviços desse de consumo impacta também. Mas isso vale para praticamente todos os segmentos. E aí, o que acontece? Essa empresa, quais são as finalidades dessa coleta? São múltiplas, né? Mas ela pode fazer o quê? Pegar dados do cliente para conseguir fazer uma venda de outros produtos, de outros serviços, pode fazer segmentações ou estudos, avaliar as preferências, utilizar aqueles dados para criar novos produtos, pode fazer uma série de coisas. E aí o que acontece? Esses dados são armazenados em diversas formas. Pode ser em um banco de dados tradicional, né, um sistema tradicional de banco de dados, pode ser em planilhas, pode ser em vários locais, pode ser em meio físico mesmo, pode ser lá formulários preenchidos em um quiosque, por exemplo, esses formulários estão lá. Né? Ou se não em formato de áudio, no caso de um call center, por exemplo, ou um histórico de uma conversação com um assistente virtual. Então, são múltiplas opções de armazenamento. E algumas dessas empresas compartilham esses dados com outras empresas. E, além disso, também algumas enviam os dados para fora do Brasil. Então, esse aqui é o cenário sobre a qual a LGPD vem. E o que é interessante é que, como cidadão, essa lei ela é bem interessante porque essa balança está um pouco tombada. Né? O titular que cedeu seus dados, ele não tem a menor ideia, ele ou ela não tem a menor ideia sobre o que está acontecendo com seus dados, para onde que foi compartilhado. E aí começa a acontecer diversas coisas, começa a ser abordado por empresas com quem você nunca conversou. Ou seja, você percebe que a sua privacidade está sendo afetada. Pode até ser que seja para oferecer um serviço melhor. O que o governo vem exigindo agora é que as empresas deem clareza e transparência para esse lado direito aí. Né? O que você está fazendo com os meus dados? O que você vai fazer com os meus dados? Até quanto tempo? Eu quero parar, eu quero remover o seu direito de tratar os meus dados. Então, está nesse contexto. Agora eu vou passar para uma segunda parte, que é sobre essa lei, sobre esse contexto aí, o que a lei exige, né?
não sobre essa lei, o que a lei exige, mas sobre esse contexto, o que a lei exige. Então, ela traz alguns elementos novos. Então, quando uma empresa ela coleta dados referentes a crianças e adolescentes, isso precisa ter um cuidado maior, né? Isso precisa ter um nível de autorização dos responsáveis sobre elas. Além disso, tem tipos de dados agora. Então, quando uma empresa busca alguns dados de titular, esses dados são dados que podem ser pessoais ou pessoais sensíveis. Então, são os dados pessoais aí, nome, apelido, endereço, cartas de identificação, cookies, né, ou seja, navegação. Quais são os seus traços de navegação dentro de um site de uma empresa especificamente, localização. Aí os dados sensíveis são dados mais sensíveis mesmo, né? Os próprios origem racial e étnica, partido, afiliação a partidos, religião, orientação sexual, e tem outros, né? Tem até genético aí, que é algo que está sendo abordado bastante aí pelas comunidades de futurismo também. E tem uma característica de dados que são anonimizados, que são o quê? A empresa que tem dados de uma pessoa, mas eles foram anonimizados de forma que a empresa não consegue mais falar assim, esses dados aqui são do CPF 123, por exemplo. Então, isso aqui é uma característica. Agora, aqui que começa a balança ficar um pouco mais equilibrada. O titular, ele passa a ter alguns direitos. Quais direitos? Né? Ele pode chegar até a empresa e falar assim, olha, quais dados que você tem de mim? Eu quero acessar esses dados. Então, o titular, a pessoa, pode ser o cliente, pode ser eventualmente um fornecedor, um funcionário, etc. A lei fala muito sobre relações de ofertas de bens e serviços, né? Mas ela também fala sobre qualquer dados, sobre pessoas, sobre as quais você coleta dados. Esse titular ele pode editar os dados que estão na empresa com facilidade, excluir, fazer o download, mandar para outra empresa, por exemplo, tão parecido com uma portabilidade de dados, vamos colocar dessa forma. Para que a empresa possa coletar os dados desse titular, ela precisa de ter um termo de consentimento. Esse termo de consentimento ele precisa vir carregado com algumas coisas, então com a finalidade. O que você está fazendo, o que você vai fazer, o que você empresa, aliás, né, é a empresa abordando o titular. Olha, eu vou coletar esses seus dados aqui para que eu faça isso, isso e aquilo. Eu quero otimizar o meu motor de recomendação de produtos para você, por exemplo. Quero, com esses seus dados, conseguir mandar vídeos que você tenha mais interesse. Ou vou pegar esses seus dados e colocar no meu ecossistema de produção, que são essas empresas, para que você tenha um serviço melhor. E por aí vai. Esse termo de consentimento ele pode ser revogado pelo titular, ele precisará ser renovado caso a finalidade seja modificada e ele tem um prazo de duração também. Então, é um termo de consentimento muito mais rico. Vocês reparem que hoje em dia a gente não usa isso daí. Você perceber no contexto das empresas brasileiras e até mundiais, por isso que foi criada a GDPR também, esse não é um modus operandi que as empresas têm. Normalmente elas vão lá, colocam um formulário, seja físico ou na internet, ou no aplicativo, ou no assistente virtual, em qualquer que sejam os meios, o cara exige esses dados. Agora, a lei também exige, não é que ela exige, né? Ela apresenta aí 3 figuras importantes. O controlador da empresa, que pode ser considerado como um board da empresa, né? O corpo executivo, que é quem define a estratégia de coleta de dados, ou seja, quais dados serão dos nossos clientes ou das pessoas com as quais a gente relaciona serão importantes para a gente coletar. Existem os operadores, que é uma área dentro da empresa, que é aquela que executa a estratégia criada pelo controlador, e existe o encarregado. O operador pode eventualmente ser uma empresa de fora também, ser uma empresa que trabalha toda essa parte de coleta de dados e tal. O encarregado é aquela pessoa, por exemplo, que vai fazer a comunicação entre a pessoa e a empresa. Então, o titular ele vai sempre ter acesso rápido à empresa relacionada aos seus dados através de quem? O encarregado. Sabe quando você chega em uma obra e está escrito lá, o responsável por essa obra é esse daqui? Então, no site da sua empresa, por exemplo, vai precisar estar lá quem é o responsável pela parte de dados.
essa aqui é a pessoa, você pode entrar em contato dessa forma. O que mais? O governo também cria uma carga muito séria de gestão de dados sobre os dados que foram coletados. Então, aqui nesse quadro azul, existe aqui a prestação de contas ao governo a qualquer hora. Pode considerar que esse aqui é a principal base, né? O governo vai poder, a partir de agosto de 2020, chegar em qualquer empresa e falar, eu quero saber qual que é a sua estratégia, qual que é o nível de gestão que você tem sobre os dados que você coleta das pessoas, né? E aí a sua empresa vai ter que garantir, por exemplo, que somente as pessoas autorizadas têm acesso, de que os clientes eles têm acesso a esses dados de modo facilitado, e vários outros níveis, né? A transparência dos dados e tudo mais. Conectado a isso, existe também uma estratégia que precisa ser criada para prevenir e remediar incidentes de segurança, vazamento de dados, estratégias de segurança para evitar que hackers coletem e roubem esses dados. Ou seja, o que a empresa está fazendo para prevenir, ou melhor, para garantir que os dados do titular lá da ponta lá da esquerda estão protegidos, né? De forma geral é isso. O que a empresa vem fazendo para garantir que os dados do titular estão sendo tratados como algo bem precioso, e como de fato essa lei eleva o nível de dados do cliente, né, do titular. É um dado precioso. A privacidade é algo precioso agora. E aí também a estratégia de remediação. O que vai acontecer? Qual que é o seu plano se ocorrer algum problema de segurança, né? Aí, além disso, a gente tem a nova figura do governo federal, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e o Conselho também de Proteção de Dados, que tem a autonomia para fiscalizar, para definir padrões, para interpretar essa lei, né, junto com o comitê e com o conselho, e sugerir e aplicar sanções. Então, você percebe. O encarregado de dados da empresa, ele também é a pessoa que vai ser o ponto de contato com o governo federal. Então, isso que é importante. E a gente tem aí uma exposição na mídia, né? São meios de comunicação em massa que podem ser utilizados pelo governo para que haja uma publicidade desse vazamento ou desse problema dos dados da pessoa. Então, basicamente, esse é o panorama da lei, né? A lei aplica exigências sobre essas partes aí. Aí já tem bastante trabalho. Aí, agora, o que a gente tem de solução que é necessário ser aplicada, né, para a parte verde? Tem várias... Para que as empresas estejam aderentes aí a essa lei, é um trabalho multidisciplinar. Não somente multidisciplinar, mas de múltiplos tipos de trabalho também. Então, tem trabalho de conscientização para fazer com que as pessoas entendam que esse assunto é sério. Isso ainda é importante e vai ser cada vez mais importante. Por quê? Porque o mercado de trabalho vai sendo... pessoas novas entram no mercado de trabalho e essas pessoas têm que entrar com essa conscientização, com esse mindset de privacidade de dados e por aí vai. Então, a gente ajuda, por exemplo, que eu estou falando o que nós, Stephanie, fazemos para os nossos clientes, né? A gente faz aí conscientização através de workshops técnicos e executivos, mas principalmente executivos. É importante que o corpo executivo da empresa acredite e entenda que esse é um trabalho que precisa ser feito. A gente faz um trabalho de um assessment de nível de exposição. Então, pense da seguinte forma: a empresa ela tem diversos meios e canais para coletar dados. Ela pode coletar através de, igual eu falei, telefone, meio físico, quiosque, app, site, etc. Então, cada uma desses canais de coleta são potenciais riscos de adequação à LGPD. Então, esses canais eles precisam ser mapeados para a gente entender se, olha, meio físico, você está ok. Telefone, não, tem um processo aqui que coleta dados. O app, ele tem 3 formulários aqui que exigem esses dados. Então, a gente monta esse mapa
de nível de exposição. E aí, com esse mapa, a gente consegue e precisa aprofundar ainda mais, para poder identificar, beleza, quais são os processos de negócio da empresa que coletam quais dados. Então, a gente precisa chegar no nível, o governo ele pode exigir, está na lei isso, pode exigir e falar assim, ok, quais dados vocês coletam dos titulares? Eu coleto endereço, coleto qual que é, por exemplo, sua preferência musical, coleto, por exemplo, quais são suas amizades, coleto, ou seja, uma série de coisas, né? Coleto qual que é o seu padrão de direção, em qual momento que uma pessoa sai com o carro dela, qual que é o tipo de lazer que essa pessoa gosta, ou seja, coleto esses dados no detalhe, isso é importante fazer também. Além disso, no lado esquerdo ali, para a gente garantir que esse termo de consentimento funcione bem, a gente precisa de ter uma gestão desse consentimento. Então, quando a pessoa acessar o site, vocês já devem ter percebido, em alguns momentos, que você acessa um site, ele tem lá, olha, aceite aqui, dê um ok, porque a gente trabalha com cookies, não sei o que e tudo mais. Então, isso é um pouco de LGPD. Então, é a empresa falando, olha, você vai navegar no nosso site, nós vamos fazer um armazenamento sobre onde você acessou. Para quê? Para que a gente consiga melhorar o site para você no futuro, por exemplo. Isso é um termo de consentimento raso, precisa ser melhor do que isso, mas já é um pouco nessa linha. Então, essa gestão de consentimento é importante. Aí, a gente tem aqui as novas interfaces, né, são sistemas para garantir esses direitos, né? Quais direitos? O direito titular. Então, a empresa precisa oferecer agora deixa eu só checar aqui e ver como é que a gente está. Tá ok. Bom, a empresa precisa, dando continuidade aqui, né? A empresa precisa conseguir oferecer para os titulares algumas interfaces, algumas telas que antes eles não ofereciam. Então, algumas telas onde essa pessoa possa editar os seus dados que foram coletados, fazer o download deles, excluir esses dados, até o consentimento que está mais ali acima, ela consiga falar assim, para a empresa tal, para a seguradora tal, ou para o comércio eletrônico tal, quais são os consentimentos que eu já liberei para eles, que eu autorizei a empresa de coletar os dados. Esses aqui, esse consentimento ele é válido até tal data, por aí vai. Então, esses sistemas precisam ser desenvolvidos, precisam ser implementados. O que mais? A gente tem aqui, vamos lá, governança de dados e plataforma de dados. A governança de dados, ela diz sobre como que os dados são trabalhados e movimentados e geridos dentro da empresa. E a plataforma de dados é aquela plataforma onde os dados estão armazenados mesmo, né? Então, a plataforma é onde a governança é aplicada, de fato. Os dados eles estão registrados na plataforma de dados e a governança é o conjunto de regras e boas práticas que regem a plataforma de dados. Então, isso tudo precisa ser feito. Aí precisa ter um plano uma estratégia de remediação que envolva um plano de tecnologia, negócio e comunicação para que seja possível ter uma prevenção e uma remediação desse contexto LGPD. E aí, ao longo do tempo, você pode aplicar também auditorias e certificações com pessoas, com processos, com a empresa como um todo, certificações de segurança, né? Nós, da Cefanim, nós temos algumas, inclusive. Existe um serviço que é monitorado, que é o SOC, né? Que é o Centro de Operações de Segurança, que é aquele serviço onde a gente ajuda os nossos clientes a monitorar a sua parte de toda a sua exposição à segurança de dados de informação. Então, de forma geral, esse daqui é o panorama, né? A gente tem em preto no fundo o contexto, em azul a gente tem as exigências da lei, e em verde aquele conjunto de soluções que precisam ser aplicadas para que a empresa esteja adequada à LGPD. Bebeu uma água. Perfeito.
Aí aqui tem alguns pontos importantes, tá, para a gente conversar. Primeiro, essa é uma solução que ela é multidisciplinar, ela é de múltiplos tipos, igual eu falei, e ela também pode ser faseada e modular. Então, pode ser que tenha uma empresa que já tenha os seus executivos, o seu corpo como um todo, gerencial, etc., já conscientizado com relação ao LGPD. Então, pode ser que você não precise aplicar isso dentro da sua empresa, né? Pode ser que você precise somente aplicar gestão de consentimento em novas interfaces. Então, depende muito, é de caso a caso, e é por isso que a gente faz um trabalho de elaboração de diagnóstico de plano de ação, isso é importante. E aqui, pessoal, estou sendo bem sincero para vocês, tá? Essa série de webinars de LGPD, de material que a gente vem levantando, é um material que tem um foco em apoiar os nossos clientes sobre esse contexto dessa lei. E aqueles clientes que sentirem segurança, entenderem a urgência do assunto, obviamente podem contar conosco, mas esse papo aqui é um papo mais descontraído, mais informal, mais para trazer informação prática para vocês. Ok, esse aqui é o principal ponto da apresentação. O que eu vou fazer agora? Vou passar para alguns trechos da lei para vocês verem na prática, porque ver um material desse aqui mais visual, ok, tá, beleza, entendi. Agora vamos ver a lei mesmo, porque a lei já tem muito tempo, a gente já está estudando LGPD, a gente aqui na Stefanini é um grupo multidisciplinar que trabalha com LGPD, a gente já está trabalhando com ela desde setembro, mais ou menos, né? Então, a Stefanini é um grupo, né, e a gente tem várias empresas, a gente tem várias áreas e a gente se uniu para construir essa solução para os nossos clientes. Então, assim, mas a cada vez que a gente entra na lei e a gente observa, dá para entender um pouco melhor. Então, vamos lá, eu selecionei aqui alguns artigos. Primeiro, essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, vamos ver o que é tratamento mais à frente, inclusive nos meios digitais. Isso aqui está uma sacada interessante. É inclusive nos meios digitais. Então, não é somente o site, é aquele processo que coleta dados no call center, no quiosque, em qualquer local. Aquela pessoa, às vezes, que sai com prancheta pegando dados na rua, com as pessoas. Então, isso tudo vale. Por pessoa natural, por pessoa jurídica de direito, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. Então, assim, não é o foco entrar na lei aqui no detalhe, mas é isso, né? Qualquer empresa que trata dados pessoais, também no meio digital, ela tem que proteger esses dados para garantir a liberdade e privacidade das pessoas. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios, né? Vou mudar um pouquinho a tela aqui, só para poder mostrar quais princípios são esses, tá? No artigo 16. Inclusive, eu tenho aqui uma planilha que eu tenho cada um dos artigos organizados e alguns destacados. Se alguém tiver interesse, é só mandar aí um e-mail para a gente com nossa satisfação. Aqui, ó. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. São esses aqui, ó. Finalidade. Então, precisa ter uma finalidade específica. Ele precisa ser adequado os dados que você coleta versus a finalidade. O livre acesso, garantir aos titulares da consulta facilitada e gratuita. Qualidade dos dados, transparência, segurança, a prevenção para que alguma coisa não aconteça de ruim com os dados. Então, a responsabilização em prestação de contas, isso aqui é muito sério, tá? Isso aqui é só para começar. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Artigo 7, aliás, o que eu quero dizer com isso daqui, né? Ou seja, por padrão agora, você só pode coletar os dados se ocorrer alguma dessas seguintes hipóteses, artigo 7. Então, a gente não pode, as empresas não podem agora simplesmente sair coletando os dados, né, das pessoas. Aí tem aqui algumas das hipóteses que estão aqui, ó, mediante o fornecimento de consentimento do titular. Isso aqui é o principal, mas tem algumas outras que é para garantir a vida da pessoa, saúde, para garantir a execução de outra lei ou da justiça brasileira, por exemplo, para realização de estudos por órgãos de pesquisa. Então, tem a palavra para tutela de saúde, proteção de vida, tem algumas coisas aqui, mas assim, o principal a não ser que você esteja cumprindo, a não ser que você esteja cumprindo alguma exigência legal, alguma coisa desse tipo, você vai precisar de um consentimento. Perfeito.
O consentimento previsto no inciso 1, né, do artigo 7º dessa lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Então, essa parte do consentimento é muito séria. Não adianta uma empresa, não vai adiantar uma empresa falar assim, os meus clientes gostam disso, eles estão acostumados a fornecer esse tipo de dados. Não, o consentimento ele deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio, esse outro meio pode ser digital, pode ser de alguma outra forma, que demonstre a manifestação. Então, isso que é importante. Precisa ter uma gestão de consentimento. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e extensiva acerca de, entre outras características, previstas em regulamentação para atendimento do princípio do livre acesso. Aí ele detalha um pouquinho mais, mas basicamente é uma análise interessante. É o seguinte, se alguma pessoa da qual a sua empresa coleta dados, ligar ou mandar um e-mail e falar assim, quero saber quais dados que vocês têm de mim, né? Quais são os meus dados que vocês têm aí nos seus sistemas. Qual é um processo? Existe um processo para poder dar uma resposta efetiva, rápida, de modo simples e mais detalhada em alguns dias? Provavelmente não tem. Então, e provavelmente a pessoa vai ter dificuldade disso. Então, é um nível de exposição, um nível de risco muito grande para quem não se adequa à LGPD. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses, aí, que é o artigo 15. Vamos ver um detalhezinho aqui do artigo 15. Está aqui, ó. Tem um capítulo inteiro sobre tratamento de dados na lei. Artigo 15, estamos aqui, ó. Vai terminar nas seguintes hipóteses. Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade. Fim do período do tratamento. Ou seja, o ponto que eu quero passar aqui para vocês o tratamento. O que é tratamento de dados, tá, gente? Eu falei bastante aqui de coleta de dados, mas coleta, tratamento, modificação, armazenamento, execução, compartilhamento, qualquer coisa, e eu falo qualquer coisa mesmo, que aconteça com os dados, desde a coleta até o descarte, e todo o ciclo de vida daquele dado, entra dentro de tratamento de dados. É incrível o quanto que isso aí ficou abrangente nessa parte de coleta. Então, ocorrerá nas seguintes hipóteses, né? Ou seja, esse término, ele é previsto, né? Então, com isso, o que significa? Né? O governo pode chegar e falar assim, olha, mas você já alcançou a sua finalidade, ou o prazo do seu consentimento ele já foi encerrado, por que você continua coletando? Então, isso tem que ficar antenados também. Os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento. Olha só, terminou o tratamento, precisa descartar esses dados. No âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades. Então, você pode conservar somente com algumas finalidades. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas você pode manter os dados como? Se você quiser renovar esse consentimento junto ao seu titular de dados, pode ser um cliente ou pode ser algum tipo de pessoa, e você também tem aquela capacidade de anonimizar os dados. Então, você tem os dados dessa pessoa, dos titulares, você vai precisar anonimizar. Anonimizar significa tirar qualquer referência que com a qual você consiga identificar aquela pessoa específica. Então, você pode utilizar os dados de modo geral e mais massivo, mas desde que você não consiga chegar naquela pessoa. Então, isso aqui exige o quê? Exige governança de dados, muito sério. O titular dos dados pessoais tem o direito a obter do controlador em relação aos dados titulares por eles tratados a qualquer momento e mediante requisição. Artigo 18. Confirmação da existência de tratamento de dados, acesso aos dados, correção de dados incompletos, anonimização, portabilidade. Ou seja, ele pode pedir um tanto de coisa. Tá? Basicamente, essa é a mensagem. 19. Confirmação de existência ou acesso de dados pessoais serão providenciados mediante requisição do titular. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos. Artigo 33. Para empresas internacionais, né? Quando o controlador, para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. Então, se você manda dados para a Europa,
ok, muito provavelmente seu caminho está um pouco mais facilitado. Se você compartilha dados com países da América Latina, por exemplo, ou para algum outro país que não tem ainda uma lei desse calibre, provavelmente você vai ter que mudar essa estratégia de negócio de dados, que é muito sério, porque pode afetar bastante. O controlador e o operador olha só, isso aqui é muito sério. O controlador e o operador devem manter registros das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse, né? Então, tudo que for feito com os dados da pessoa precisa ser registrado. Isso aqui é muito sério mesmo. Então, se eu peguei algum dado, compartilhei com tal pessoa, ou gerei determinada coisa, ou eu descartei, eliminei, qualquer tipo de ação que for feita, você fez uma pesquisa, por exemplo, você registra aquilo, porque o governo vai poder chegar e falar, ok, o que você fez com seus dados, com os dados desses clientes aqui, dessas pessoas? Fiz isso. Se eu não tiver isso, aí é igual aquela questão da malha fina, né, do imposto de renda. Muito provavelmente eles vão, ao longo do tempo, descendo e aprofundando, investigando. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão do governo, poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Esse relatório, as empresas não têm isso hoje em dia, inclusive dados sensíveis referentes às suas operações de tratamento de dados nos termos do regulamento, observados os segredos comerciais. Ou seja, beleza, o governo não quer saber se é o segredo de produção, se é o segredo industrial, se é inteligência e tudo mais, mas ele quer saber um relatório de impacto à proteção de dados, né, sobre o tratamento de dados. O operador deverá realizar o tratamento, são 65 artigos, tá, gente? Eu selecionei alguns aqui para poder trazer mais peso para vocês, entendimento, e beleza, vamos lá. O operador, que é quem que executa a estratégia que o controlador definiu, deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções das normas sobre a matéria. Isso daqui também é muito sério. Então, precisa ter um controle de onde o controlador vai registrar, olha, colete os dados segundo essa estratégia daqui. E o operador vai ter que executar de acordo com essa estratégia e depois o controlador vai ter que verificar. Ou seja, é aquela história, né? O controlador vai poder falar assim, eu fiz essa estratégia aqui, mas o pessoal lá não executou direito, eles colocaram os formulários a mais, etc. Não, você deveria ter verificado se foi executado de acordo. Então, é muito sério. Então, o nível de controle de gestão aqui é sério. E ele não é somente para adequação, ele é para depois de adequação também. Aquela história de enxugar gelo, sabe? Você foi lá, está adequado à LGPD, agora você precisa se manter adequado à LGPD. Beleza, vamos lá. Artigo 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que é basicamente aquele porta-voz, né, para o governo e para o titular. O controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outro dano patrimonial, moral, individual, coletivo, em violação à Lei Geral de Proteção de Dados, é obrigado a repará-lo. Olha aí. Olha como é que a coisa está se desenhando. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem 43, artigo 43, vamos lá. 43. Quando não provarem que não realizaram o tratamento pessoais que lhes é atribuído, que, embora tenham realizado o tratamento que lhes é atribuído, não houve violação à LGPD, ou que o dano é decorrente de culpa exclusiva de titular de dados ao terceiro. Ou seja, o ônus da prova aqui está com quem? Quem tem que, a princípio, o agente de tratamento, quem é agente de tratamento? É o controlador e o operador, tá? É a empresa, basicamente. A empresa ela é culpada a princípio. Ela pode ter defesa, pode etc., mas a princípio é ela quem tem que mostrar que ela não está errada. Então é muito sério. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança
técnicas e administrativas aptas para proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de distribuição, perda, alteração. Ou seja, eles devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas e tal. Ou seja, isso aqui é o quê? É plataforma de dados, é segurança, auditorias, ou seja, qualquer mecanismo que você consiga aplicar para poder estar aderente, né? Os agentes de tratamento, já estão quase terminando aqui, tá, pessoal? Tem um pouquinho só de paciência, mas vai ser excelente, porque você vai estar muito mais embasado sobre a lei, né? Além daquela parte visual que eu passei antes. Os agentes de tratamento ou qualquer pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nessa lei em relação aos dados pessoais, mesmo após seu trâmite. Qualquer pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento. O tratamento é o quê? Desde a coleta, modificação, utilização, reprodução, compartilhamento, etc. Ou seja, se a pessoa, qualquer pessoa da empresa, ela entrou naquele ciclo ali de utilização dos dados de alguma pessoa, ela é uma... Não vou colocar o peso aqui de uma corresponsável, mas é bom que ela tenha uma cultura e um entendimento da responsabilidade sobre a qual ela tem sobre os dados das pessoas. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Então, só para uma empresa conseguir entender que houve a ocorrência de um incidente de segurança, só isso já requer um nível de governança de segurança já interessante, significativo. Então, é muito importante essa comunicação com o governo. Tá? Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas de governança, aos princípios gerais previstos nessa lei e às demais normas regulamentares. Então, a gente já está quase terminando com esses artigos e a webinar como um todo, mas eu acho que já deve ter dado para perceber, para quem é novo aí nessa lei, de que não dá para a empresa achar que ela está aderente. É muito difícil, praticamente impossível uma empresa já esteja aderente antes da LGPD. Então, tem trabalho que precisa ser feito. Então é isso, vamos lá. Os artigos, os agentes de tratamento de dados, ou seja, controlador e operador, em razão das infrações cometidas às normas previstas nessa lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. Artigo 52. Esse é o artigo que não pode ser esquecido. O que está falando aqui no 52? Vamos lá, fiscalização. Olha só. Advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Então, é o governo chegando e falando, você está errado, disso, eu encontrei essa irregularidade e você tem até data tal para poder fazer isso daqui. Essa é a mais branda. Multa simples de até 2% do faturamento de pessoa jurídica, grupo ou conglomerado, no seu último exercício, e tal, no total, limitada no total a 50 milhões por infração. Muito sério. Multa diária, observado o limite total a que se refere inciso 2, né? Multa diária, então você pode ter multa diária sobre esse negócio. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Bloqueio, publicitação, ou seja, vai para a mídia. Bloqueio dos dados pessoais, que se refere à infração, ou seja, a empresa perde os dados. E lembrem-se que os dados são hoje um dos ativos mais importantes das empresas, né? Sobre eles que as empresas montam seus negócios. E eliminação dos dados pessoais. É muito sério isso. O valor da sanção de multa diária aplicável deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado e ser fundamentado pela autoridade nacional. Ou seja, tem peso isso daqui, né? Então, quanto que vai ser de multa, quais serão as multas, vai variar de acordo com o dano que foi feito. E além disso, eu não coloquei outros artigos aqui, mas o governo avalia muito também quais são as ações que a empresa adotou para prevenir, para gerir e para remediar. Então, se tem uma empresa que não fez nada,
E aí ela vai ter problemas sérios diante do governo. Agora, se é uma empresa que fez um tanto de coisa e tudo mais, e, simplesmente rolou um incidente por causa de uma tecnologia, uma técnica nova, e, sei lá, uma fatalidade que aconteceu, a empresa vai ficar um pouco mais em um cenário melhor diante do governo. Então, o governo coloca peso sobre essas coisas, de quem não fez nada, de quem fez quase tudo, ou fez um pouco, ou tentou ajudar, entendeu, tentou resolver rápido e tal. Então, é por isso que é importante não somente ficar adequado à LGPD, mas sim estar adequado à LGPD, estar compliant à LGPD, tá? Bom, mostrei alguns desses artigos, né? Eu posso passar isso aqui para vocês, não tem problema nenhum. E esse daqui é o último material visual que eu gostaria de mostrar para vocês hoje. Ele é um consolidado sobre aquela parte verde que eu mostrei nos slides antes dos artigos da lei. Lembra aquele slide que tinha a parte preta, que era o cenário, aí depois tinha a parte azul, que era as exigências da lei, e depois teve os blocos, que são as soluções que precisam ser adequadas. Esse material aqui são os blocos verdes. Então, a gente tem sobre a nossa solução, ou melhor, não somente sobre a nossa solução, né, para qualquer empresa que queira se adequar à LGPD, ela precisa ter uma adequação jurídica antes de qualquer coisa, né? Aliás, antes de qualquer coisa não, né? Junto com as aplicações. Então, a gente tem um trabalho jurídico que é feito, né? A nossa forma de tratar a LGPD para os nossos clientes é isso. A gente tem uma tratativa jurídica, a gente tem advogados que trabalham nisso junto aos clientes. Junto à parte de processos, a parte de tecnologia, conscientização e educação. Então, esses são os 3 pilares, né? Conscientização, então a gente tem o workshop, a gente faz a validação de quais são os potenciais alavancas de risco, mapeamento detalhado, isso que tudo vai ajudar o quê? No relatório que o governo exige. Governança e plataforma, como eu falei, novas interfaces, são aquelas interfaces que fazem com que as pessoas, que os titulares, eles possam exigir os seus direitos, né? Então, fazer download dos seus dados, editar, revogar consentimento, renovar consentimento, por aí vai. Aí na estratégia de remediação, que é aquela parte de prevenir e remediar, né? Então, você pode ter auditoria e certificações ao longo do tempo, então tem profissionais especializados na parte de segurança, tem que ter um plano de comunicação importante. Então, assim, é igual um incêndio. Se ocorrer um incêndio, o que está acontecendo na empresa? Todo mundo vai para essas 3 opções de concentração de pessoas, né? Tem que ligar rapidamente para o bombeiro, tem que fazer isso daqui, e etc. Né? E aí tem o SOC também, que é um serviço gerenciado que a gente leva para os nossos clientes, onde a gente monitora as informações, a segurança sobre as informações deles, né? Então, basicamente, isso aqui é um esqueleto, né? A gente tem, para cada um desses pontos aí, a gente tem os detalhes, né, a forma como se executa, mas a webinar ia ficar muito grande se a gente entrasse em cada um deles. Então, basicamente esse é o contexto, né? A lei, ela não é complexa de entender, ela é interessante para o cidadão, mas ela é exigente. Então, o que a gente precisa fazer é começar a trabalhar o mais rápido possível para não ficar apertado mais lá na frente. A gente os clientes, eles vêm pedindo para a gente bastante elaboração de diagnósticos, de plano de ação. É uma forma interessante de começar, para a empresa poder saber qual que é o tamanho do buraco, vamos falar dessa forma, que precisa ser, qual é o nível de trabalho que vai precisar ser feito. A gente entrega esse plano de ação priorizado, certinho, né, garantindo que a empresa saiba assim, beleza, o meu cenário é esse daqui, e seguindo esse plano de ação sugerido pela Stefanini, a empresa vai conseguir estar adequada em X tempo, em X meses, por exemplo, né? Ou em menos tempo se a gente tiver uma capacidade de execução maior. E por aí vai. A ordem dos projetos são esses, considerando o risco que ele vai mitigar na lei, a duração, os perfis que vão ser utilizados, ou seja, um plano bem detalhado, né, que é o que a gente faz. E a gente, obviamente, tem capacidade de execução também. Então, com isso eu encerro aqui essa explicação
na Lei Geral de Proteção de Dados, e eu não sei se a gente tem aqui um espaço para... Deixa eu ver. Ok, tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Perfeito. Para qual e-mail devemos direcionar para nos enviar os arquivos? Tá, deixa eu colocar aqui no meu e-mail, mprocha@stefanini.com. Esse aqui é o meu e-mail, envio para todos. Podem mandar qualquer tipo de e-mail referente a esse assunto aqui, podem enviar aqui em mprocha@stefanini.com, meu e-mail, vai ser um prazer apoiá-los. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma passada. Bom dia, obrigado por vocês que responderam ao meu pedido e se estavam ouvindo. Esse evento também será gravado para depois, ok? Uma empresa RP poderá então criar um módulo que possa abordar a ativação desses recursos para atender essa lei? Sim, módulos vão precisar ser desenvolvidos ao longo do tempo. Vai existir um selo para as empresas? Bom, assim, pode ser que o governo crie esse selo, né, mas eu não acho que ele vai criar, não. O que vai acontecer é que, por exemplo, né, algumas empresas elas vão passar a... Assim, tem algumas certificações de segurança, etc., que ajudam, né? Então, você pode falar assim, se eu tenho esse selo aqui, já é mais ou menos meio caminhado, mas não tem, pelo menos eu não ouvi até hoje, nenhum indício de um selo LGPD. Tá. Esse material poderá ser compartilhado? Poderá. Como faço para... Olá, aqui é o Luiz do Allianz Parque. Oi, Luiz. Como faço para obter os artigos citados? Eu mando para você, Célio, só me mandar um e-mail. Bom dia, caso possível, eu gostaria que compartilhasse essa planilha de LGPD. Opa, não quero compartilhar aqui esse e-mail. Ficou sem áudio, sua fala. O termo de consentimento e o relatório serão termos únicos. Deixa eu ver aqui. O termo de consentimento e o relatório serão termos únicos, servindo de modelos uns para os outros diante do segmento, ou cada um será único com dados subjetivos. Olha, eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, mas você vai precisar ter a estratégia de consentimento, ela vai ser muito importante, porque ninguém quer ficar incomodando toda hora seu cliente, né, o seu fornecedor, etc., com vários consentimentos toda hora. Então, mas o fato para cada termo precisa ter uma finalidade específica. Então, você precisa ter uma estratégia bem embolada. Bom dia, deixa eu ver. Bom dia. Para qual e-mail devemos direcionar? Parabéns pela apresentação muito clara. Obrigado, Carlos. Obrigado pela sua participação também, de todos. Se aplica para qualquer dado, seja de clientes ou até mesmo para funcionário? Sim, também, né? A lei, ela fala... Ronan, me manda um e-mail, por favor, e a gente entra com mais detalhes disso aqui, né? Mas, assim, o governo coloca um peso muito forte sobre relações onde uma empresa oferta serviços para outras, né? Para as pessoas. Mas existem também aberturas que a lei dá, não aberturas, né? Casos previstos onde, se você precisa obrigatoriamente daqueles dados para executar um trabalho, então você tem legitimidade em exigir esses dados, tá? Então, a gente pode conversar com isso mais paralelo. Estamos criando um chatbot, Estamos criando um chatbot com impacto em interface de diálogo para um banco. Bom, com certeza. Considero que o chatbot ele é um meio de coleta de dados, né? Então, o chatbot ele deve ser encarado como um site ou como um aplicativo, né? Então, tudo que for coletado através do chatbot, isso precisa ser revisto. Poderia, por gentileza, falar sobre a questão do DPO como pessoa física ou jurídica? Bom, o DPO, né, essa sigla ela veio do GDPR, né? Anteriormente nas versões originais do LGPD, falava como sendo uma pessoa física, né? Aí houve uma modificação na lei, agora você pode ter uma pessoa jurídica também. Então, basicamente é isso, agora você tem essa abertura. Como validar a identidade do titular que solicita suas informações para não enviarmos pessoas para a pessoa errada? Bom, aí a lei ela não entra nesse detalhe, Edson, mas com certeza você precisa ter algum procedimento. É interessante esse ponto daí, né? Você pode exigir
algum tipo de... Assim, basicamente, o que você precisa fazer, né? Primeiro, registrar todo o processo, né? E ter um processo um pouquinho mais rigoroso para realmente não garantir. Esse é um ponto interessante, Edson. Mandei aqui o meu e-mail, me manda sobre isso. Esse é um ponto, eu não tinha chegado a entrar nesse detalhe aqui, mas é um ponto interessante. Como validar a identidade do titular, porque a gente não quer piorar o caso, né, mandando os dados de uma pessoa para outra, né? Então vamos tentar fugir disso daí. Mas com certeza é um bom ponto e me manda um e-mail, por favor, que a gente continue, a gente pensa nisso junto. Tem interesse em receber os arquivos também. Bom, então me manda um e-mail, Mariana, por favor, que eu vou compartilhar mais uma vez. Né? @stefanini.com. Enviar para todos. E é isso. Bom, pessoal, meio-dia agora. Eu agradeço aí de coração a participação de todos vocês. Obrigado por estarem aqui. Parabéns por estarem já preocupados com relação à LGPD. Pessoalmente, como cidadão, é importante a gente entender que a LGPD ela é boa para o cidadão brasileiro, ela ajuda a tornar as empresas mais responsáveis com o que fazem com os dados da pessoa e torna o país um país um pouquinho mais sério do que ele já é. Então, melhora na maturidade do Brasil como um todo. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês, um bom almoço e vamos que vamos. Até mais. Tchau.